Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Bora fazer o nosso estudo, falar desse gráfico lindo e maravilhoso que nos faz dar dinheirinho aí todo santo dia. Sabem, como sempre vocês já sabem, o domingo a gente faz aquela análise um pouco mais macro, em cima dos 60 minutos, porque eu quero também com isso ajudar vocês a enxergarem o gráfico de uma forma mais ampla, né? Eu sei que muita gente é viciada em ficar só olhando 5 minutos, time frames pequenos, e isso atrapalha um pouco, né? Essa questão de estarem aí olhando os estudos e aproveitando as melhores oportunidades. Antes só, claro, não se esqueça aí de deixar aquele like, curtir o canal. Entra lá, dá aquela força pra gente lá no Instagram. A gente tá crescendo o canal, colocando conteúdos lá também, operações, dicas. Então já vai lá e se inscreve. Que é lá também onde eu coloco todos os dias o calendário econômico, coisas que acontecem durante o dia aí, tá? Então, e ajuda também a gente tá divulgando aí um novo canal, beleza? Então vamos falar aqui. Antes de falar do índice, eu só queria dar uma lembrada para vocês, tá? Galera que tá chegando agora, quer conhecer um pouco mais sobre o treinamento, tem o link na descrição e esse QR Code aqui em cima. Vai lá, conhece um pouco do nosso site, vê tudo que abrange o nosso treinamento sobre Smart Money, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores investimentos que vocês vão fazer para poder aprender a operar esse método que é fantástico e altamente lucrativo que a gente tem, que é o Smart Money, e da forma como eu ensino, né? Sem ser aquela forma engessada de Boss Shock e Order Block, que todo mundo está acostumado, e eu vejo muita gente chegar e muita gente ficar tomando stop besta, porque simplesmente vê vídeos na internet falando de Boss Shock e Order Block e acha que para você operar o Smart Money você depende de um Order Block. E na verdade vocês vão ver que a gente pouco trabalha order block, a gente usa mais os principais pontos, né? Os principais order blocks, até porque banalizou um pouco essa questão de liquidez e order block. Então a gente entende que hoje o Smart Money, numa versão um pouco mais avançada, ele é muito mais ligado às regiões de liquidez do que simplesmente um candle marcado com um retângulo ou uma região, né? A gente usa, sim, a gente usa, e ele é muito importante, desde que ele esteja marcado nas regiões corretas, né? E eu vejo ainda muita gente cometendo esse erro, né? Pega o order block e quer ficar marcando, bota no 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e quer ficar colocando order block em tudo quanto é canto. Isso aí tende a dar errado, tá, turma? O Smart Money, na sua essência, a gente sempre usa os múltiplos time frames para ajudar. É por isso que a gente está sempre analisando o gráfico de 60 minutos, porque a gente tem que... Os 60 minutos ele é meio que o norte do mercado. Então, pro lado que ele está indo, é o lado que eu vou querer estar junto, né? E não tá operando contra o fluxo no momento. Então, por isso que a gente faz muita análise em cima dos 60 minutos. E aí sim, nas regiões, a gente toma as decisões com base no que os gráficos menores estão mostrando, tá? Isso vocês têm que aprender. E para quem quer evoluir no Smart Money, eu sugiro fazer isso, tá? Olhar o gráfico grande e coloquem, assim, a galera que usa o TradingView, a galera que opera no Ninja, usem esse indicadorzinho aqui, ó, que é do LuxAlgo, ele chama Sell Side Liquidity, Buy Side Liquidity do LuxAlgo. E ele vai te dar simplesmente as principais regiões que a gente precisa analisar. Vocês percebam, ó, aonde estava o volume comprador atrás do Sell Side Liquidity. Foi exatamente onde ele veio bater e subiu de uma vez.
que eu tenho aqui agora? Ó? Eu tenho o sell side liquidity, que é a inversão de polaridade desse preço. Tá? Então, eu tenho que estar atento aqui, porque eu tenho liquidez aqui atrás. Ó, tá vendo? Tenho Fair Value Gap. Então, eu tenho pontos de liquidez ali para cima. Isso nos induz a quê? A gente, quando analisa o time maior, você vê que ele perdeu a estrutura, capturou a liquidez e ele está fazendo o que agora? Seguindo o rumo. Então não adianta, porque o preço deu essa esticada, esse é o grande erro de todo mundo, achar que eu estou aqui, agora eu vou olhar, ele subiu, está numa zona de oferta, agora eu vou querer vender. Pode vender? Pode, mas é aquilo que eu falei. Se você está indo contra os 60 minutos, a tua probabilidade de dar erro é muito maior. Então, você tem que tomar cuidado. E aí, a gente tem esse range aqui, ó. E vocês percebam que ele recém está chegando nos 50%. Ou seja, ainda assim, quando a gente olha os 60 minutos, ele é barato. Eu tive um choque aqui. Eu tenho duas regiões importantes marcadas, que é essa inversão de polaridade do choque e esse order block aqui embaixo, que teoricamente seria esse movimento para ele buscar liquidez aqui na parte superior, tá? Então, essas tomadas de decisões é que vocês vão ter que aprender. Isso vai fazer o quê? Vocês boletar menos, vai fazer vocês terem menos ansiedade, né? E quem viu o videozinho que eu coloquei no Instagram do Latos ontem, viu? Às vezes tem coisas que a gente tem que fazer, por mais que esteja chegando na região, se não encaixou no operacional, tem que cruzar o braço. E quando chegou e encaixou, entra no trade e cruza o braço, tá? É assim que funciona. É dessa forma que a ficha vai cair e vai virar o jogo, tá? Então, com base nessa análise que a gente está fazendo, o que a gente tem de expectativa aqui nesse preço? Percebam que ele fechou num ponto perto do imbalance. Aqui que a gente começa a pensar em tomada de decisão. De que forma? Poxa, eu estou olhando o gráfico de 60 minutos. Ele abriu aqui. Eu tenho uma região aqui em cima que eu posso até deixar marcado, inclusive, com o candle dentro, tá? Para evitar erro, porque daqui a pouco você marca o imbalance, ele passa, vai até o candle em cima e você toma um stop de bobeira. Então, o que vocês fazem? Quer evitar erro? Marca a região como um todo. Isso aqui é toda uma região de oferta, tá? Aqui a gente tem uma região de oferta. E o que eu vou fazer aqui nessa região de oferta? Você vai acompanhar o preço, aí sim você pode trazer para os 5 minutos, que aí o preço pode abrir e fazer isso aqui, ó. Aí quando ele chega aqui embaixo, aqui em cima, se ele faz uma violinada, volta, perde um time e desce, aí você pode ter a venda. Aonde que eu posso ter a venda? Até na próxima região de compra. Vocês estão vendo como que funciona? Que aí você vai ter o quê? Dentro do movimento macro, aqui a gente teve uma captura de liquidez interna. Dentro do movimento macro, você tem o movimento por completo. E dentro desse movimento completo, você pode ter surfado a tua oportunidade vendedora. E outra, vai que esse preço vá direto e aqui foi o pullback. E ele vai testar regiões mais abaixo. Você está surfando o movimento. Então, é esses pontos que vocês precisam estar atentos, tá? Prestar atenção na hora de clicar e como clicar. E aqui, se você vai usar isso aqui no 5, no 4, no 3, no 2, no 1, isso vai muito de cada um. O que vocês têm que ter a paciência é para quê? Para entender e enxergar
que o preço já capturou toda a liquidez que ele precisava capturar naquela região. Porque enquanto ele não capturar, ele vai ficar buscando e ele vai continuar subindo. Então ele pode capturar a liquidez aqui, ele pode ir buscar essa região aqui, pode até chegar nessa região aqui, ó, do buy side liquidity. Ele pode até vir testar aqui, ó. Essa zona a gente não sabe. Então, não queiram. Se toda vez que você for agir pela ansiedade e querer antecipar o movimento, nunca se esqueça de uma coisa: você vai virar liquidez, tá? Então sempre fiquem atentos a isso. Então prestem atenção nisso, e isso vocês têm que aplicar em qualquer ativo, tá, gente? Às vezes o pessoal fala que eu gasto tempo até demais assim no índice, mas é que quem já me acompanha e vê meus estudos entende que, como o índice é o primeiro ativo que eu olho, eu uso ele como exemplo para tudo. Mas isso que eu estou falando para vocês, é para vocês aplicarem no ativo que vocês operarem, tá? Qualquer um deles. Isso é válido para tudo. A análise em si, ela abrange todos os índices, todos os ativos, e a forma como você vai aplicar ela é a mesma. Por isso que eu dou esses exemplos, até uso o índice, por ele ser um dos ativos mais chatos que tem. Então, vocês vão ver que, vocês entendendo o que acontece no índice, os outros mercados eles ficam teoricamente muito mais claros, porque são mais técnicos, certo? Então, o que a gente tem aí de estudos para o índice é isso aqui, são essas regiões aqui, tá? Pode até deixar marcado, que eu até nem tinha colocado, tá? Mas pode deixar também essa zona aqui, esse Fair Value Gap. Vamos ver, né, se o preço tem força para chegar lá em cima, a gente não sabe. Mas são as regiões importantes que a gente tem aí para analisar, tá? Então, isso aí que a gente tinha para falar, dar esses insights para vocês. Coloquem esse indicadorzinho aqui, mais nada, tá? O resto, aprendam a usar o gráfico, sem ficar enfeitando, sem ficar procurando. Vocês procuram muito indicador. Isso aqui é suficiente para vocês operarem bem, beleza? Apesar que a gente deixa os indicadores todos lá no grupo, do Telegram, porque muita gente gosta e tem essa necessidade, tá? Isso é muito de cada um e a gente respeita sempre. A gente só não respeita o operador de média móvel. Brincadeira, tá, galera? Isso é brincadeira. Todo mundo ganha dinheiro no mercado desde que aplique a sua técnica da forma correta. Então, bora falar do dólar aqui. Olha só, mesma coisa que eu falo para vocês. A análise do dólar, como que está sendo feita, ó. O dólar está fazendo essa subida. Estão vendo como ele veio capturar liquidez aqui no fundo? Começou a subir, chegou na região de oferta. Essa linha preta aqui em cima é a máxima que o dólar atingiu. Tá vendo? Aqui, acho que... Ó, tá aqui. Nem é a máxima, tá aqui a máxima. A máxima que ele atingiu no último período, e depois eu tenho essas outras duas aqui, que são mais antigas até, tá? Então tenho essas outras regiões aqui que já são mais longas. Então a gente elas já estão muito longe. Mas quando a gente olha aqui analisando o time que a gente está olhando, o que eu tenho aqui? Olha só. Dentro dos 60 minutos, eu tenho uma movimentação que o preço subiu, fez uma captura de liquidez e renovou, tá? E aí ele voltou aqui nesse reteste e quebrou a estrutura de novo. E aí vocês percebam e olhem o seguinte, olha os 60 minutos, o gráfico de 1 hora, como que ele fechou no dólar. Estão vendo aqui, ó? Ó, ele veio, fez a queda. Nossa, tá muito grosso esse pincelzinho. Deixa eu colocar a linha aqui. Ele subiu, desceu, ó, fez um movimento de baixa e ele quebrou essa estrutura. E tá vendo que ele segurou aqui em cima?
que a gente tem aqui agora nos 60 minutos? A gente tem que estar atento a justamente essa formação aqui. Porque amanhã, se ele abrir subindo aqui, a gente pode ter o reteste aqui. E aí eu falo sempre isso. Cuidado a turma que fica achando que o preço já subiu demais. O preço nunca subiu demais, a gente nunca sabe se ele subiu demais. O que vai determinar isso é a liquidez. Enquanto tiver liquidez na parte de um lado, ele não vai voltar, porque ele vai buscar ainda, tá? Então a gente olha que aqui nos 60 minutos ele ainda está subindo. E aí quando a gente fala em analisar para vender dólar, o que eu teria que pensar aqui em vender dólar? Se essa região aqui, amanhã ele caísse e perdesse ela, aí sim eu poderia pensar num pullback para depois ele continuar. Entenderam? Então, assim, aqui vocês têm que tomar cuidado dentro dessa consolidação aqui do dólar. Porque ele está num topo, sim, ele está numa região de oferta, só que ele ainda está mostrando força para ir testar regiões de cima, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí no dólar. E é muito legal quando a gente olha os 60 minutos, que você tira o zoom do gráfico e aí você identifica isso, ó. Poxa, o preço está com força compradora. Por que eu vou ficar querendo procurar por venda, né? A não ser que ele perca, claro. Porque o que a gente tem aqui, ó? Tá vendo que eu tenho choque? Então eu tenho aqui uma região, ó, de um topo e um fundo que, se ele fizer isso aqui, perder essa região, ainda assim eu tenho que ficar esperto com esperar aqui para vender, porque tá vendo que eu tenho um imbalance aqui e ele pode simplesmente vir capturar essa liquidez para depois ir para o fundo. Tá vendo como quando a gente faz esses desenhos no gráfico, a gente vê os desenhos possíveis, né? E aí também ele poderia fazer isso aqui, testar essa região e depois continuar. Vocês estão vendo que tudo ainda induz ao movimento de alta. Então, o que seria o mais interessante, o mais coerente a fazer? Sempre esperar para operar a favor desse movimento. Ah, mas o dólar está caro. Sim, está caro. É claro que está caro. 5,68, quase 5,70. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa posição também. Então, e aí, quando eu falo de realizar compra ou venda, é a mesma coisa que eu falei ali na explicação do índice. Se ele está caro e existe uma probabilidade de descer, nessa região aqui, ó, quando ele bater ali na volta, ele perder nesse fundo, a gente vai ter uma possível venda. Mas enquanto ele não mostrar perda de força compradora, eu vou tomar cuidado. Eu vou prestar atenção no que está acontecendo no mercado, tá? Então fiquem atentos a isso. Eu sempre falo para a galera, né? Nunca podem deixar de acompanhar o que está acontecendo no geral, né? Isso vai ajudar vocês a tomarem as melhores decisões, beleza? Bora falar do mercado americano aqui, Nasdaq. Nasdaq está dando umas movimentações bem interessantes. A sexta-feira foi um pouco travada, né? Vocês analisem, quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, a sexta ela ficou num range travado aqui no meio. E quem adora figura gráfica tá aqui fazendo uma famosa bandeirinha. E aí quando a gente tira o zoom, olha que interessante que é. O gráfico está no movimento de alta, certo? Ele teve essa quebra de estrutura aqui fazendo... Deixa eu só marcar aqui que fica mais fácil. Eu tive um choque aqui, né? O gráfico chegou num reteste de fundo. Olha só como ele veio exatamente no reteste. Está trabalhando consolidado aqui.
Qual que é a minha expectativa agora no Nasdaq? Já que a gente percebeu na sexta-feira que ele fez uma fraqueza aqui nesse movimento de baixa, né? Ele fez essa captura de liquidez aqui, veio tentar perder fundo, não conseguiu, e agora ele quebrou a estrutura de novo, chegando nesse reteste. Por que eu marquei esse triângulo aqui? Porque isso aqui no Smart Money também é uma zona, também a gente trabalha isso como sendo região de liquidez, tá? Porque eu vou estar analisando o quê? A próxima movimentação do preço. Percebam que aqui eu fiz a captura de liquidez e ele agora está voltando. Se por um acaso o mercado abrir e ele renovar esse movimento e voltar, o que eu tenho aqui? Uma possível compra até o reteste aqui em cima. Certo? Da mesma forma que eu tenho aqui embaixo. Se ele voltar, eu posso ter um reteste até a minha região de fundo. Por isso que é importante tomar cuidado com essas movimentações. E até eu digo mais, existem ainda as movimentações que ele pode fazer de que captura essa liquidez aqui até esse order block, depois volta e aí sim ele dá a venda e aí estopa todo mundo e sobe. Isso aqui é uma movimentação que pode acontecer muito clássica nessas formações de figura, tá, gente? Essa captura de liquidez. Quem assistiu meu treinamento já sabe, eu falo muito sobre as linhas de tendência, sobre essa captura de liquidez e como que o preço faz isso. Então, tomem cuidado. E eu falo tome cuidado desse lado, por quê? Porque aqui, ó, quando a gente olha o gráfico de 60, sim, eu tenho uma região aqui que poderia até falar assim, Emerson, mas ele não renovou o fundo, então não é um order block validado. Isso aqui é uma região de liquidez interna. O que eu fico esperto? Eu tinha essa zona de liquidez e esse carinha aqui, ó, capturou esse pavio, né? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, vamos tirar o zoom para ficar mais fácil. Eu tinha essa zona de liquidez aqui e esse pavio capturou. Então, eu tenho que estar esperto aqui embaixo com captura de liquidez, tá? Porque talvez isso aqui possa ser realmente um movimento de teste lá embaixo. Mas eu não posso descartar que faça uma outra captura aqui para aí sim continuar subindo. E o desenho que a gente faz, quando a gente analisa os 60 minutos, tudo a gente vai olhar em cima para analisar depois o time frame menor, tá? A gente vai olhar o time frame menor. Então, eu só vou tomar decisões nessas regiões quando eu olhar uns 5 minutos, uns 3 minutos, uns 2 minutos, e aí você enxerga uma reversão em cima dele, tá? Então, fiquem bem atentos em relação a isso, ok? Euro, mesma coisa, o euro também está com uma formação dessa de liquidez, tá? Ele teve o choque aqui nessa zona de sell side. Tenho que estar atento aonde? Esse movimento aqui, tá? Ou para baixo, para continuar direto. Porque ele fez essa captura de liquidez aqui. Então, qual que é a atenção que vocês têm que ter? Se ele perder essa região aqui, ele não tem mais liquidez para capturar. A única coisa que eu tenho é esse reteste aqui, ó. Mas seria algo para buscar a região de cima e depois vir para baixo. Então, assim, isso que vocês têm que prestar atenção. Nós tivemos uma quebra de estrutura aqui, então eu não posso desconsiderar uma reversão, pelo menos até as regiões aqui de baixo, tá? Então fiquem bem ligados nisso e apliquem essas análises, isso que eu estou falando para vocês. Então, na dúvida, comecem a praticar isso. Marca, olha, mesmo que você não tomar posição,
anota qual seria a tua ideia. Para quê? Para que depois você possa analisar, poxa, minha ideia foi essa e realmente eu estava certo. Isso aí é aprendizado, galera. Vocês vão mudar muito em relação a isso, beleza? E para finalizar, vamos falar do Shao. O Shao aqui é a mesma coisa. Ele veio aqui nessa região de liquidez, né? E agora, ó, ele fez uma quebra de estrutura aqui. Então, o que a gente tem que analisar aqui no Shao agora é um possível pullback nesse movimento, tá? E porque eu tenho regiões aqui, ok? Então, assim, ó, isso tudo agora a gente está analisando, porque o meu gráfico do Shao, eu tenho esse movimento aqui, fundo, topo e região dos 50%. Pode ser que ele venha até aqui desse, sim, pode. Tem essa região aqui. Então, isso tudo é analisado. E aí é o que eu falo, analisem. Eu tenho um primeiro ponto e eu tenho um segundo ponto. O preço chegou ali, analisa o time frame menor e vê se tem uma quebra de estrutura que vale a pena você estar entrando. Isso eu tenho certeza que vai ajudar demais na tomada de decisão. Beleza? Certo, turminha? Então, mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem os estudos. Tenham todos um excelente final de domingo aí e uma ótima semana. Um grande abraço e até o próximo.